Bem-vindos ao Expo Biomol. Apresentaremos um dos melhores métodos para a identificação de microdeleções do cromossomo Y, o MNION. O cromossomo Y é o cromossomo responsável pela expressão de características sexuais masculinas, sendo o braço curto YP encarregado pelo desenvolvimento testicular e o longo YQ pelos fatores envolvidos na espermatogênese. As microdeleções do cromossomo Y são as causas mais comuns de infertilidade em homens. Entretanto, isso não quer dizer que todo homem com microdeleções será infértil, nem vice-versa. São relativamente comuns, quando comparadas a outras causas, como anomalias numéricas e estruturais do cromossomo Y. São responsáveis por 7 a 10% dos casos de infertilidade e isso pode aumentar com o grau de comprometimento da espermatogênese. Atualmente, as microdeleções que ocorrem no braço longo do cromossomo Y são as mais associadas a casos de infertilidade. Existem 3 zonas conhecidas como Azoospermia Factors, chamadas de AZF, que estão localizadas no intervalo entre 5 e 6 do cromossomo Y, e são responsáveis por apresentar genes que são expressos na espermatogênese. Essas regiões são AZF-A, AZF-B e AZF-C, e estão localizadas na parte proximal, mediana e distal, respectivamente. As microdeleções podem ocorrer em mais de uma zona, e dependendo da região AZF afetada, a infertilidade pode ser mais ou menos grave. Na AZF-A, encontram-se 2 genes codificadores, o DDX3Y e o SP9Y, que, quando alterados, resultam na não produção de espermatozoides. Quando a zona AZF-B é afetada, temos a interrupção na maturação dos gametas, e quando temos a deleção completa da zona AZF-C, temos a remoção de 8 grupos de genes, incluindo os genes DAZ, que levam a uma menor produção de espermatozoides. Outra região que pode ser afetada é no braço curto do cromossomo Y, onde pode ocorrer a microdeleção do gene SRY, que é essencial na diferenciação e crescimento testicular. Portanto, também é um alvo de pesquisa quando falamos de infertilidade. A pesquisa e o diagnóstico da microdeleção do cromossomo Y é de extrema importância para a definição da etiologia da falha da espermatogênese e para a escolha do tratamento mais adequado ao paciente infértil. Como método de diagnóstico, apresentamos o MNION, um aparelho criado pela empresa Oxford Nanopore Technologies, que tem como principal função sequenciar amostras de DNA ou RNA. Essa tecnologia foi desenvolvida e vem sendo aprimorada como uma evolução das técnicas de sequenciamento, como Sanger e NGS, e tem ganhado cada vez mais espaço no mercado. Essa técnica consiste no sequenciamento de fragmentos de uma molécula de DNA ou RNA, que ao passar por um nanoporo de uma membrana, perturbam a corrente elétrica de uma maneira que permite a identificação dos nucleotídeos ali presentes. O procedimento é feito basicamente em 3 passos. O primeiro, que é a construção da biblioteca, o segundo, que é o sequenciamento, e em terceiro, a análise de dados. O primeiro é a construção da biblioteca, que nada mais é que a preparação da amostra para o procedimento. Para uma análise de uma microdeleção do cromossomo Y, é utilizada uma amostra de sangue do paciente. Para isso, é necessário formar uma estrutura hairpin na molécula a ser analisada. Hairpin são dobramentos de cadeia de um primer, fazendo com que ela se pareie consigo mesma. Após a formação do hairpin, iremos adicionar adaptadores às extremidades do fragmento e, se necessário, adicionaremos marcadores de amostras. Esses marcadores são adicionados quando analisaremos 2 amostras diferentes, como, por exemplo, uma para a investigação da microdeleção do cromossomo Y, em que seria interessante utilizar a amostra do paciente em questão, e uma amostra com moléculas de DNA inalteradas. São utilizados 2 tipos diferentes de adaptadores. Um deles funciona como um calibrador, ou seja, é uma sequência conhecida que será a primeira a ser sequenciada. O outro adaptador auxiliará no reconhecimento e na fixação do fragmento no poro.
O segundo passo é o sequenciamento em si. As amostras serão pipetadas a uma floor cell presente no MinION, que possuem cerca de 2.048 membranas, com um nanopóreo em cada, ligados a um sensor. Esse sensor é responsável por captar correntes elétricas e possíveis perturbações ao longo do sequenciamento. Nessa floor cell, existem dois polos, um positivo, chamado de trans, e um negativo, chamado de cis, que são separados pela membrana. Por ser uma molécula carregada negativamente, o DNA ou RNA tende a migrar para o polo positivo. Ao adicionar a amostra, o fragmento vai se associar a uma enzima motora na região cis, que vai ser uma polimerase ou uma helicase, e que vai ser responsável por desacelerar a migração da molécula e abri-la, uma vez que só é possível sequenciar fragmentos de fita simples. Entretanto, as fitas continuarão ligadas a uma estrutura de ARPin, permitindo que a molécula-alvo seja sequenciada 2 vezes, o que aumenta a confiabilidade dos dados gerados. À medida que a fita passa pelo seu sensor presente no poro, ocorre uma perturbação da corrente elétrica da membrana, de uma maneira muito específica, que é característica de cada nucleotídeo. O terceiro e último passo é a análise dos dados, que são gerados a partir dessas variações da corrente. Para isso, é montado um gráfico em tempo real, à medida que o sequenciamento vai acontecendo. O gráfico mostra diferentes picos de diferentes bases, sendo possível determinar a sequência que está passando pelo poro. O crescimento da popularidade do MinION se deve às inúmeras vantagens em relação aos outros métodos. Dentre elas, destaca-se seu alto custo-benefício, com investimento inicial de apenas $1.000, e você pode fazer fragmentos desde amplicons até fragmentos de 4 milhões de pares de bases. Além disso, essa técnica permite o sequenciamento de mais de uma amostra por vez, otimizando o tempo e os recursos. O aparelho também é de fácil portabilidade e tem capacidade de até 50 GB. Entretanto, o que mais chama a atenção é a sua capacidade de sequenciar fragmentos com apenas uma única cópia do mesmo, descartando a necessidade de amplificação da amostra.